Ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao centro de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele ama. Ele me amou. Ele é o nosso galardão, o teu olhar de graça nos atrai à perfeição. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Eu penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Eu tenho vivido uma atmosfera acerca da volta de Jesus. Aliás, todos nós, né? Aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada ou que têm conhecimento de Deus, sabem que pelos sinais Jesus está muito perto de voltar. Muito perto. Eu creio que nunca essa afirmativa fez tanto sentido quanto nos nossos dias. Jesus está às portas. Às portas. Eu não sei quanto tempo mais falta, mas honestamente, olhando para tudo que está acontecendo, eu não vejo nada que possa, de uma certa forma, ainda tardar essa volta. Então, a iminência da volta de Jesus é muito grande. Eu estive no domingo passado lá na Pavuna
foi ministrada uma palavra lá sobre isso. A pastora Edna ministrou uma palavra sobre a volta de Jesus, sobre o sentimento do seu coração acerca disso. E nós estamos vivendo essa expectativa. Por que uma expectativa? É uma expectativa porque a gente não sabe dia e hora. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer agora. A gente vê aqueles filmezinhos de alguém pregando e de repente some todo mundo. E a Bíblia diz que vai ser assim, é num abrir e fechar de olhos. Piscando o olho você percebe a velocidade que isso vai acontecer. Isso vai acontecer em todo mundo. Isso está perto de acontecer. Essa semana, mais um episódio de tudo que a gente vem falando já ao longo do tempo, acerca do registro único dos cidadãos. Dia 28, a Dilma enviou ao Congresso uma medida para concretizar o registro único de cidadão. O registro único de cidadão ainda não é aquilo que a Bíblia fala lá em Apocalipse 13, que é o sinal da besta, enfim. Ainda não é isso, mas é um caminho. Por que um caminho? Nós já falamos disso aqui, mas eu quero voltar a falar, porque como aconteceu esta semana, eu estou altamente atento com tudo que está acontecendo, não só no Brasil, fora do Brasil, muito especial com o povo de Israel, porque é para lá que a gente tem que olhar. E eu estive, mediante a essa, eu estava vindo no carro com a minha esposa, a gente tinha saído e a gente estava no carro, eu naquele dia, naquele momento, estava acontecendo a notícia de que a Dilma naquele dia tinha enviado ao Congresso a medida de registro único dos cidadãos. Registro único é a unificação de todos os documentos num chip como um chip de cartão de crédito. Por tudo que a gente vem vendo que está por vir acontecer, esse é um bom sinal. É um sinal de que as coisas já estão na derradeira hora, na hora final. Para quem espera ou tem a esperança da redenção e ser levado daqui, este é um bom sinal. Porque essas coisas vão acontecer mesmo. Independente da gente gostar ou não, da gente se sentir confortável ou não, da gente de ser a Dilma ou não, da gente achar que não deveria ser assim ou não, independente, está escrito, vai acontecer e está acontecendo. Está acontecendo nos nossos dias. Esse cadastro único vai ser colocado num cartão, num chip. Contudo, a tendência é que isso não dê certo. Não dê certo ficar todos os documentos do cidadão num cartão. Porque a probabilidade de perda, furto, dano é muito grande. E aí isso vai trazer grandes transtornos aos cidadãos. Então, virá a ideia, posterior a isso, de se introduzir no corpo o tal chip. Então, esse é um dos grandes sinais que está acontecendo aí no nosso tempo. Eu estava falando para minha esposa, eu me assusto de não ver nenhuma das referências evangélicas, principalmente os midiáticos que estão na mídia, falarem do assunto, sendo esse um assunto tão importante. Talvez seja medo de se expor, talvez seja medo de se colocar, talvez seja compromisso, comprometimento, enfim, estão devendo alguém, mas eu também não estou preocupado com a minha imagem, eu estou preocupado em preparar um povo para subir. Essa é a minha ideia. E alertar. Eu mandei o vídeo do Paul Washer, que eu vi essa semana, que eu gostei de pedir para que vocês assistissem, não sei quem viu, mas o Paul Washer trabalhou essa questão de uma forma muito boa, muito tremenda. 13 minutinhos de vídeo. Eu mandei inclusive para o meu irmão mais velho, que está afastado do Evangelho desde os 13 anos. Meu irmão deve estar aí com os seus 55, 56 anos.
E ele está afastado do Evangelho desde 13 anos. Nunca quis saber de Deus. Nunca quis se render. Sempre quis viver a vida dele, distante de Deus. Apesar de ter sido criado nos mesmos princípios que eu. Mas esse vídeo do Paul Washer eu mandei para ele. Eu falei, mano, dá uma olhada. Porque ali estão informações tão contundentes acerca do grande dia que estaremos diante de Deus. Todos nós estaremos. E esse dia está perto. Acredito. Esse dia está perto. E eu quero falar com você nessa noite sobre esta questão de estarmos diante de Deus no grande dia do julgamento. O que a Bíblia fala disso? E o que nós podemos esperar disso? E a pergunta que me veio foi a seguinte, e talvez essa seja a questão do nosso coração a ser nessa noite trabalhada. Como sendo nós quem somos, podemos ter a certeza de salvação? Já parou para pensar nisso? Eu sou de um tempo em que se falava muito de ter certeza de salvação. Nós precisamos ter certeza da salvação. Você precisa ter a certeza da salvação. Mas aí a pergunta que hoje se aplica a nós é: como é que, sendo nós quem somos, podemos ter essa certeza? Se você olhar para você, sabendo quem você é, ninguém melhor do que você, e Deus sabe quem você é. Eu não conheço você ao nível do que você se conhece. Não conheço você ao nível do que Deus conhece. Então, a ninguém aqui, nem a minha esposa, eu não conheço. Ao nível que ela se conhece, ao nível que Deus conhece. Então, essa pergunta aplicada a nós, a cada um de nós nessa noite, merece só uma reflexão. Como, sendo quem somos, poderemos ter a certeza da salvação? Difícil, né? Eu, quando olho para mim, eu falo: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Com as minhas falhas, olhando para as minhas fraquezas, olhando para os meus pecados, olhando para a corrupção carnal que habita em mim, no meu corpo, é difícil demais. É difícil demais conceber a ideia de que um dia eu vou estar diante do Eterno para ser julgado segundo as minhas obras. E é o que a Bíblia diz, é o que nós vamos ler. Gabriel, coloca por favor, projeta aí Apocalipse 20, versículo 12. Esse é o primeiro versículo, o primeiro texto. E o segundo texto nós vamos ler no 21, na página 5. Apocalipse 20, 12. A iminência da volta de Jesus, e eu vou tentar ser sucinto, apesar de ter que me conservar teologicamente orientado aqui, mas a Bíblia fala, e isso aqui me chamou muita atenção essa semana, pela ministração do Paul Washer, que João viu algo, e nesse algo que João viu, nós estávamos lá. A Geisa estava lá nesse dia. João viu isso. João viu a Geisa lá. João viu a Jaque lá. João viu o William lá. João me viu lá. Viu a irmã Encília lá. Viu a pastora Marisa lá. Viu a Jéssica. Viu o Gabriel. Viu a pastora Ana. Viu o Fábio. Viu o Fábio não. Viu o Hernani lá. E lá o Hernani não estava tocando teclado. E lá eu não estava ministrando a palavra. Nós todos estávamos num estágio de igualdade para participar de um julgamento. E olha aí o que está escrito. João viu isso. Nós estávamos lá.
O que João viu é o nosso futuro. É o dia que a Bíblia fala que é o dia do juízo do Senhor. E viu os mortos, grandes e pequenos. Não importa o status, não importa a posição social, não importa quanto dinheiro teve enquanto estava vivo, não importa quem foi esse cidadão no contexto da humanidade, se ele foi muito conhecido, pouco conhecido, se ele foi muito importante, se ele efetuou um grande feito durante a sua vida ou não, independente de tamanho, a Bíblia diz que ele viu grandes e pequenos, estavam diante de Deus. Nós estávamos lá. Isso aqui é a descrição de um futuro nosso, muito próximo. Estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. É isso que João viu. E abriu-se outro livro. Olha que interessante. Quando nós estávamos estudando escatologia aqui, nós paramos nesse detalhe aqui, observamos esse detalhe, que abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. Na verdade, o livro da vida, ele não está nesse texto inserido no contexto dos livros, mas ele está inserido num contexto especial, separado, dizendo outro livro. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Preste atenção nisso. Segundo as suas obras. Abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Como sendo nós quem somos, podemos ter certeza de salvação? Eu queria falar disso nessa noite, porque a igreja do Senhor, além de ter que ser alertada acerca da volta de Jesus, ela precisa ser confortada. A igreja precisa receber também, além de palavras de alerta: olha, Jesus está voltando, vigiai, santificai-vos. Enfim, todas as palavras de alerta, a igreja precisa ser confortada e consolada pela palavra de Deus, que garante a salvação para todo aquele que crê. Então, essa indagação inicial de como é que nós podemos, sendo quem somos, ter a certeza de salvação, como eu disse, se olharmos para nós, para a nossa realidade, nós não somos salvos em nós mesmos. Não somos salvos porque somos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos fora por nós mesmos. Mas o plano tremendo do Senhor, o plano de Deus, o plano de salvação, foi um plano tão amplo e tão lindo e tão tremendo, que nos incluiu para sermos salvos sem merecermos. Porque a Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos. E graça é um favor imerecido. E existe um texto bíblico que fala de graça, e ele fala que é graça sobre graça. E graça sobre graça me lembra ondas do mar. Eu queria que você lembrasse disso como ondas do mar. Toda vez que você ouvir esse texto, da sua plenitude temos nós todos recebido graça sobre graça. Todas as vezes que você ler ou ouvir esse texto, lembre-se das ondas do mar. O que é graça sobre graça? Graça sobre graça é favor imerecido sobre favor imerecido. E as ondas do mar, elas são assim: se você parar na beira da praia, vai vir uma onda, e quando menos você espera, a outra já está vindo. E é desta forma que a Bíblia descreve a graça de Deus.
O favor imerecido de Deus vem sobre mim e sobre você de uma forma contínua, como as ondas do mar. Ela vem quando eu não mereço, e quando eu continuo não merecendo, ela vem de novo e vai nos lavando e vai nos purificando, nos alcançando, como a onda do mar nos alcança quando estamos à beira da praia, com graça sobre graça, uma graça sobre a outra. E a reposição da graça, ainda saindo uma graça, entra outra graça, assim como a onda do mar. Você está na beira da praia, vem a onda e você tem a sensação que aquela que veio está indo embora, mas imediatamente já vem outra, e outra, e outra, e outra. E é assim que se manifesta na nossa vida a graça de Deus. O favor imerecido de Deus se manifesta assim. Por quê? Porque nós precisamos da sua graça todos os dias, e sem ela não haveria chance alguma para nós. Estaremos todos perdidos e condenados. Então não é por nós. E o consolo do Espírito Santo nessa noite, para que possamos responder essa pergunta, como sendo quem somos, podemos ter a certeza de salvação, é que não olho para mim para ter a certeza de salvação, porque se eu olhar para mim, eu tenho a certeza que eu estou condenado. É essa certeza que eu alcanço. Mas olhando para Cristo, que a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé, é que nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo. E esse texto que fala que viu os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Isso aqui descreve um momento em que todos, absolutamente todos, aqueles que nasceram desde Adão até o último homem que nascerá sobre essa terra, todos estarão nesse dia aqui diante do Senhor. Ninguém escapará disso, de estar diante do Senhor nesse dia. Ninguém, absolutamente ninguém. Se você pensar numa referência mundial, vai estar lá. Se você pensar, mas será que fulano vai estar lá? Todos estarão lá. Todos, absolutamente todos. Eu tenho uma curiosidade muito grande nesse dia aqui no julgamento. Curiosidade de ver como Deus vai proceder em relação a nós. Eu tenho meu parecer, eu tenho meu sentimento, eu tenho a minha fé. Como Ele vai proceder em relação a nós. E a minha fé está nesta diferença entre livros e o livro da vida. Sabe? A Bíblia fala que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando você recebe Jesus, o teu nome sai dos livros para ser incluído no livro da vida. Eu não sei com toda certeza como é que vai acontecer esse grande dia, como é que Deus vai julgar a todos, que maneira ou que critério Ele vai usar para julgamento. Não consigo ler. Eu posso fazer a minha leitura conjecturando a possibilidade e tal, mas vai ser um dia assim glorioso, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Guarda isso no teu coração. Eu aqui na terra, você aqui na terra já confessando. Isso para nós é motivo de alegria, isso para nós é adoração, isso para nós é uma entrega nossa voluntária. Mas existem muitos que não confessaram Jesus Cristo, nunca confessaram. Passaram a sua vida toda na terra, confiando nas suas justiças, confiando na sua própria força, confiando no seu dinheiro. Nunca disseram Jesus é o Senhor. Mas vai chegar o dia que todos vão estar lá. E quando todos estiverem lá, a Bíblia diz que todos hão de confessar, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Se isso para mim é uma alegria aqui, lá, imagino eu, vai ser uma alegria maior. Porque aqui eu confesso sem vê-lo, confesso pela fé. Mas lá eu vou confessar olhando para Ele, e a Bíblia diz que eu vou vê-lo face a face, e diante dele eu vou dizer: Jesus, Tu és o Senhor. Amém. Aleluia. Eu e você estaremos lá nesse dia. Vamos confessar, nós vamos dobrar os nossos joelhos, mas não é uma obrigação para nós que alcançamos. É uma alegria e é um prazer. O dobrar dos nossos joelhos naquele dia vai ser o dobrar de adoração ao Senhor. Nós dobraremos os nossos joelhos e diremos: Jesus, Tu és o nosso Senhor. E olhando para Ele, vendo-o face a face. Agora há uma multidão, irmãos, de pessoas que não confessaram durante a sua vida, durante a sua existência. Como eu disse, eu tenho uma curiosidade tremenda em ver o julgamento, ou a hora do julgamento de algumas pessoas, de algumas celebridades do nosso tempo ou do nosso mundo. Eu tenho uma grande curiosidade para ver o julgamento de Hitler, por exemplo. Hitler foi um homem cruel, terrível, e que usou toda a crueldade contra um povo chamado povo de Deus, o povo de Israel. Matou 6 milhões de judeus. Imagina o julgamento desse cara. O povo de Deus, uma nação que Deus abençoou, o cara vai, se levanta e assassina mais de 6 milhões de pessoas. Imagina o julgamento. Vai ter que chegar lá naquele dia. Eu imagino o Senhor chamando, não sei de que forma, que ordem vai ser, se vai ser ordem alfabética. Ordem alfabética, minha esposa é uma das primeiras. Ele também, Adolfo vai ser um dos primeiros. Adolfo Hitler. E aí o cara vai lá, a primeira coisa que você vai fazer, se ajoelha e declara que eu sou o Senhor. E aí Hitler, que talvez nunca tenha feito isso em vida, vai se ajoelhar e vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E aí vão se abrir os livros. E o que a Bíblia diz: vão se abrir os livros. Os livros serão abertos. E segundo o que a Bíblia diz, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Uma das coisas que a gente precisa se atentar é que nada do que se faça aqui fica sem ser registrado. Nós fazemos, é registrado. Hitler fez, foi registrado. Cada pessoa, cada lágrima, cada ser humano que ele assassinou, cada criança que ele assassinou, cada grito que aquelas pessoas deram, está registrado. Essa é a justiça de Deus. E diante disso vai haver o julgamento. E a Bíblia diz isso: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aí, irmãos, eu estava olhando para esse texto hoje, meditando nele e falando: Deus, por mim eu estou condenado. Se eu tivesse que confiar nas minhas forças, na minha competência, na minha resistência ao pecado, se eu tivesse que confiar nisso, eu estaria condenado. Nós todos estaríamos condenados. Não haveria salvação para nós. Mas o texto nos fala de um livro que é onde está escrito o meu nome e o teu. Eu não sei como Deus vai administrar tudo isso que a gente faz, que é tão errado. Eu não sei. Mas a Bíblia fala e usa um termo chamado justificação. E nesse dia, o
que vai ser apresentado, segundo o entendimento teológico daqueles que confiam nisso, é que todo projeto de Deus para a justificação de todo aquele que crê será manifesto naquele dia em sua totalidade. Porque quando chamar o meu nome, se eu tiver no estado natural que eu estou hoje, as pernas vão bambear. Eu vou ajoelhar, não é só para dizer Jesus Cristo é o Senhor, não. Eu vou cair de joelho, de temor e tremor. Imagina o Senhor dos Senhores, que fez os céus e a terra, no trono, chamando a gente, eu e você pelo nome. Qual é? Vem. Se apresenta aqui. E toda aquela multidão de pessoas, de todas as tribos, línguas, raças e nações, de todos os lugares do mundo e de todas as eras da humanidade estarão lá. E você vai ser o centro da atenção naquele momento, porque foi a tua vez e foi o teu nome que foi chamado. E você vai se apresentar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aí, esse texto nos dá margem para entender que o pecado nos condena. E pelo pecado nós estamos condenados. A pergunta é: você peca ou não? Você é um ser humano sem nenhum pecado, ou você é um ser humano que de vez em quando dá um mole? Ou de vez em sempre dá um mole? A gente peca. E a gente peca por pensamentos, a gente peca por palavras, a gente peca por execução, por obras. O que fazemos? A gente peca. E nesse dia nós vamos estar lá. E a justificação do Filho de Deus, que está escrita em vários textos, eu vou ler alguns aqui rapidamente. Gabriel não precisa nem tirar dali. Pode deixar ali. Eu vou ler, por exemplo, Colossenses 2, que diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse é o trabalho de justificação de Jesus. Por causa do pecado do homem, o homem estaria condenado, mas a obra redentora de Jesus, tendo ele morrido em meu lugar, no teu lugar, ele fez isso. Ele pagou aquilo que era a nossa dívida, o que era a minha dívida, e que eu muitas vezes continuo carregando a minha dívida e dizendo: Deus, sou tão pecador, eu sou nele. Mas ele pegou tudo isso. E a Bíblia descreve aqui em Colossenses capítulo 2, dizendo que essa era a nossa cédula de dívida, que ele riscou. Não só riscou, mas depois tirou de nós e cravou na cruz. Quando Jesus estava sendo cravado na cruz, a mim e o meu pecado estava sendo cravado com ele. A minha cédula de dívida diante da justiça de Deus estava sendo cravado com Jesus. A dor que Jesus sentia não era só a dor física, era a dor do pecado que ele nunca teve, mas era o meu pecado que estava nele. E ele sentia a dor desse pecado por ele ser santo. Ele sentia a dor física e sentia a dor do pecado.
que estava todo depositado nele, porque segundo esse texto, os meus pecados e os teus, numa cédula, como que tivesse escrita num papel, eles foram cravados na cruz, através de Jesus. Essa foi a redenção. Quando Jesus fez isso, ele não fez só por alguns, ele fez por toda a humanidade. Só que existem aqueles que dizem: eu creio nisso, eu creio que o meu Redentor fez isso por mim, que eu sem ele estaria condenado, mas eu por ele fui justificado. Ou seja, o meu pecado, que era passivo de condenação, foi cravado na cruz por ele, com ele. E é só por essa razão, e é só por esse motivo, que eu posso crer que eu estou salvo em Cristo Jesus. Fui justificado por ele. Porque diante da justiça de Deus, nesse grande dia em que todos estaremos lá, a justiça de Deus vai ser manifesta nesse dia. Por isso a Bíblia fala que nós fomos justificados por ele. Porque precisa ser justificado todo aquele que for condenado. Precisa de justiça. E a justiça é condenação para quem pecou e não se arrependeu e não aceitou esse sacrifício de Jesus. E salvação para todo aquele que creu. Essa é a justiça. Quando meu nome, conjecturando o que nós estamos conjecturando, meu nome for chamado, irmãos, a minha fé, que está sustentada nisso aqui, ela diz que eu não devo temer pelo que eu faço, pelo que eu sou, pela fraqueza que eu sou, que eu tenho, porque eu fui justificado por Cristo. Porque Ele pagou aquilo que eu deveria pagar. Ele morreu para que eu tivesse vida. Então, mediante a essa justificação, creio eu que quando o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, me chamar nesse grande dia, eu vou me apresentar a Ele. E eu creio que não serão abertos os livros da minha vida, mas o que vai ser aberto, no meu caso, no teu caso, no nosso caso, aqueles que receberam Jesus, o que vai ser aberto é o livro da vida. O livro da vida, onde o meu nome e o teu está escrito, como está nesse texto de Colossenses, que há como uma célula que foi riscada. A minha visão, irmãos, quando a Bíblia fala que abriram-se os livros e abriu-se outro livro, Deus está fazendo distinção entre alguns e outros. Percebe? Porque senão o livro da vida estaria incluído nos livros. É um livro. Só que o que a Bíblia nos deixa como esperança é que nesse grande dia vai ser aberto os livros, vão ser abertos os livros e vai ser aberto o livro. Algo assim. E eu creio que no livro da vida não há os meus pecados. Sabe por quê? Porque no livro da vida vai estar o meu nome escrito com o sangue do Cordeiro que me justificou. Não é porque eu mereço, não, é porque Ele me amou. A Bíblia diz isso, Ele me amou. Ah, mas Ele escolheu a gente no meio. Não, eu entendi que o processo era esse. Ele morreu por todos, por todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê, aí há uma distinção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus como teu Salvador?
está destinado para você é que você não pereça, mas tenha a vida. Imagino eu que quando esse livro da vida for aberto, quando já estiverem acontecendo o grande julgamento, eu não sei se isso vai ser à parte, se vai ser junto com os livros que foram abertos, ou os dois livros vão estar abertos, eu não sei. Mas uma convicção nós precisamos ter no coração: Jesus veio e nós o aceitamos. Eu recebi o Filho de Deus como meu Salvador. O que me distingue dos demais é só isso. Porque pecador eu sou tanto quanto. A proposta de vida que eu levo e que Deus me traz é de buscar a santificação. Contudo, em muitos momentos da minha vida eu não consigo. Mas sigo confiando na graça, sigo confiando na justificação, na justiça que vem pela fé no Filho de Deus, como está escrito. Portanto, Romanos 10, versículo 3 e 4, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Isso aqui Paulo está falando aos romanos acerca de um povo ou de uma classe de pessoas. Nesse caso aqui ele está falando especificamente do povo judeu, mas a gente pode aplicar isso a uma classe de pessoas que, não conhecendo a justiça de Deus, ou não conhecendo isso que nós estamos falando, não se dando conta da necessidade de professar a fé no Filho de Deus para ser salvo, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Jesus é a nossa justiça. Eu não sei quantos viram aquele, imagino que todos aqui, ou pelo menos uma grande parte, aquele filme, quase um longa, do Celton Mello, que falava da Aparecida, como é que é o nome? O Alto da Compadecida. Ali apresenta um julgamento equivocado, distorcido, claro, porque colocam ali praticamente a mãe de Jesus com superioridade de autoridade até em relação a Jesus. É óbvio que o caminho não é esse. Mas eu queria chamar a atenção, porque no dia do grande julgamento, esse grande dia aqui, eu imagino que o Pai, o Eterno, vai nos chamar, ou chamar a cada um de nós, e a manifestação da justiça virá pelo Filho. Aquilo que nós deveríamos realmente ser condenados, o Filho, nesse julgamento, vai estar presente. E eu imagino que naquele momento ele levanta e diz: Pai, essa é minha, esse é meu, esse me pertence, esse e essa foram lavados no sangue do Cordeiro. Sobre eles não há mais nenhuma condenação. A Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito isso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, eu imagino Jesus naquele momento com as suas mãos estendidas, dizendo: esse é meu, esse me aceitou, esse me recebeu, esse lavou as suas vestes com meu sangue, esse vai receber uma palavra diferente, vai receber: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está sendo preparado desde a fundação do mundo.
Romanos 8, 24 a 34 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que os condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você sabe o que é uma intercessão daquele que entregou a sua vida para morrer por nós? Vai ser isso que vai estar acontecendo. O Espírito vai estar presente, o Espírito Santo, que é o que fala com a gente, que é o que diz para a gente não faz, retrocede, é o que às vezes diz assim, cala a boca, quando você tem toda a razão de falar, é o que diz, olha, não vai por esse caminho, não faça isso. Esse é o Espírito que atua em nós hoje. Nós somos templo desse Espírito. Temos essa voz que ecoa dentro de nós. Quando você, por algum motivo, reflete e para refletir acerca de algo ruim que você está pensando em fazer ou tentando fazer, não acredite que é você, não acredite que é por você, porque nós em nós mesmos somos maus. Mas existe uma pessoa que